Artigo 20. A existência e quantificação dos fatores previstos no artigo 17 e artigo 18 deverá ser apurada no par e evidenciada no relatório final da comissão, o qual também conterá a estimativa, sempre que possível, dos valores da vantagem auferida e da pretendida. Parágrafo 1º. Em qualquer hipótese, o valor final da multa terá como limite, inciso 1, mínimo, o maior valor entre o da vantagem auferida e o previsto no artigo 19. Inciso 2, máximo, o menor valor entre, alínea A, 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do par, excluídos os tributos, ou, alínea B, 3 vezes o valor da vantagem pretendida ou auferida. Parágrafo 2º. O valor da vantagem auferida ou pretendida equivale aos ganhos obtidos ou pretendidos pela pessoa jurídica que não ocorriam sem a prática do ato lesivo, somado, quando for o caso, ao valor correspondente a qualquer vantagem indevida prometida ou dada a agente público ou a terceiros a ele relacionados. Parágrafo 3º. Para fins do cálculo do valor de que trata o parágrafo 2º, serão deduzidos custos e despesas legítimos comprovadamente executados ou que seriam devidos ou despendidos caso o ato lesivo não tivesse ocorrido. Artigo 21. Ato do Ministro de Estado-Chefe da Controladoria Geral da União fixará metodologia para a apuração do faturamento bruto e dos tributos a serem excluídos para fins de cálculo da multa a que se refere o artigo 6º da Lei 12.846. Parágrafo único. Os valores de que trata o caput poderão ser apurados, entre outras formas, por meio de: inciso 1. Compartilhamento de informações tributárias, na forma do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 198 da Lei 5.172. Inciso 2. Registros contábeis produzidos ou publicados pela pessoa jurídica acusada, no país ou no estrangeiro. Artigo 22. Caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica no ano anterior ao da instauração ao par, os percentuais dos fatores indicados nos artigo 17 e artigo 18 incidirão: inciso 1, sobre o valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, excluídos os tributos no ano em que ocorreu o ato lesivo, no caso de a pessoa jurídica não ter tido faturamento no ano anterior ao da instauração do par. Inciso 2, sobre o montante total de recursos recebidos pela pessoa jurídica sem fins lucrativos. No ano em que ocorreu o ato lesivo. Inciso 3. Nas demais hipóteses, sobre o faturamento anual estimável da pessoa jurídica, levando em consideração quaisquer informações sobre a sua situação econômica ou estado de seus negócios, tais como patrimônio, capital social, número de empregados, contratos, dentre outras. Parágrafo único. Nas hipóteses previstas no caput, o valor da multa será limitado entre R$ 6.000 e R$ 60 milhões. Artigo 23. Com a assinatura do acordo de leniência, a multa aplicável será reduzida, conforme a fração nele pactuada, observado o limite previsto no parágrafo 2º do artigo 16 da Lei 12.846. Parágrafo 1º. O valor da multa previsto no caput poderá ser inferior ao limite mínimo previsto no artigo 6º da Lei 12.846. Parágrafo 2º. No caso de a autoridade signatária declarar o descumprimento do acordo de leniência por falta imputável à pessoa jurídica colaboradora, o valor integral encontrado antes da redução de que trata o caput será cobrado na forma da seção 4, descontando-se as frações da multa eventualmente já pagas. Seção 3. Da publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora. Artigo 24. A pessoa jurídica sancionada
administrativamente pela prática de atos lesivos contra a administração pública nos termos da Lei 12.846, publicará a decisão administrativa sancionadora na forma de extrato de sentença, cumulativamente. Inciso 1. Em meio de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional. Inciso 2. Em edital afixado no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, em localidade que permita a visibilidade pelo público, pelo prazo mínimo de 30 dias. Inciso 3. Em seu sítio eletrônico, pelo prazo de 30 dias e em destaque na página principal do referido sítio. Parágrafo único. A publicação a que se refere o caput será feita a expensas da pessoa jurídica sancionada. Seção 4. Da cobrança da multa aplicada. Artigo 25. A multa aplicada ao final do par será integralmente recolhida pela pessoa jurídica sancionada no prazo de 30 dias, observado o disposto nos parágrafos 1º e 3º do artigo 11. Parágrafo 1º. Feito o recolhimento, a pessoa jurídica sancionada apresentará ao órgão ou entidade que aplicou a sanção documento que ateste o pagamento integral do valor da multa imposta. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo previsto no caput, sem que a multa tenha sido recolhida ou não tenha ocorrido a comprovação de seu pagamento integral, o órgão ou entidade que a aplicou encaminhará o débito para inscrição em dívida ativa da União ou das autarquias e fundações públicas federais. Parágrafo 3º. Caso a entidade que aplicou a multa não possua dívida ativa, o valor será cobrado independentemente de prévia inscrição. Seção 5. Dos encaminhamentos judiciais. Artigo 26. As medidas judiciais no país ou no exterior, como a cobrança da multa administrativa aplicada no par, a promoção da publicação extraordinária, a persecução das sanções referidas nos incisos 1 a 4 do caput do artigo 19 da Lei 12.846, a reparação integral dos danos e prejuízos, além de eventual atuação judicial para a finalidade de instrução ou garantia no processo judicial ou preservação do acordo de leniência, serão solicitadas ao órgão de representação judicial ou equivalente dos órgãos ou entidades lesados. Artigo 27. No âmbito da administração pública federal direta, a atuação judicial será exercida pela Procuradoria-Geral da União, com exceção da cobrança da multa administrativa aplicada no par, que será promovida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Parágrafo único. No âmbito das autarquias e fundações públicas federais, a atuação judicial será exercida pela Procuradoria-Geral Federal, inclusive no que se refere à cobrança da multa administrativa aplicada no par, respeitadas as competências específicas da Procuradoria-Geral do Banco Central. Capítulo 3 do Acordo de Leniência. Artigo 28. O acordo de leniência será celebrado com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos lesivos previstos na Lei 12.846 e dos ilícitos administrativos previstos na Lei 8.666 e em outras normas de licitações e contratos, com vistas à isenção ou à atenuação das respectivas sanções, desde que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, devendo resultar dessa colaboração. Inciso 1. A identificação dos demais envolvidos na infração administrativa, quando couber, e, inciso 2, a obtenção célere de informações e documentos que comprovem a infração sob apuração. Artigo 29. Compete à Controladoria Geral da União celebrar acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo Federal e nos casos de atos lesivos contra a administração pública estrangeira.
Artigo 30. A pessoa jurídica que pretenda celebrar acordo de leniência deverá, inciso 1, ser a primeira a manifestar interesse em cooperar para a apuração de ato lesivo específico, quando tal circunstância for relevante. Inciso 2, ter cessado completamente seu envolvimento no ato lesivo, a partir da data da propositura do acordo. Inciso 3, admitir sua participação na infração administrativa. Inciso 4, cooperar plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo, e comparecer sob suas expensas e sempre que solicitada aos atos processuais até o seu encerramento. Inciso 5. Fornecer informações, documentos e elementos que comprovem a infração administrativa. Parágrafo 1º. O acordo de leniência de que trata o caput será proposto pela pessoa jurídica, por seus representantes, na forma de seu estatuto ou contrato social, ou por meio de procurador com poderes específicos para tal ato, observado o disposto no artigo 26 da Lei 12.846. Parágrafo 2º. A proposta de acordo de leniência poderá ser feita até a conclusão do relatório a ser elaborado no par.